Eu vou formatar. Tá certo? Aqui eu vou selecionar, vou mesclar. E aqui. Ok. Então, o que que eu quero fazer? Eu tenho aqui o salário e os meses, né? E as contas a pagar. Geralmente o salário é fixo, né? Mas sei lá, se a pessoa é um autônomo e aí cada mês ela tem um valor aqui para controlar direitinho, né? Eu deixei números diferentes. Então, as contas a pagar são esses de cada mês. Todos eu tenho de água. Esse valor em fevereiro. Esse valor. Luz. E assim vai. Combustível, academia, né? O valor fixo aqui, aí teve um desconto. O que que eu quero fazer? Eu coloquei aqui do lado de uma forma escrita para a gente converter em forma. Então, para fazer o Excel, sempre a gente tem que ter em mente a forma escrita. Total de contas a pagar. Eu vou fazer a soma das contas de cada mês. Então, ao invés de eu digitar igual e ir lá, esse mais, funciona, tá? Mas esse, eu não vou fazer isso que dá muito trabalho. Eu quero praticidade aqui no Excel. Então, eu vou digitar igual. Você pode digitar a palavra soma, abre parênteses, seleciona a coluna, fecha parênteses e dá Enter. Ele fez baseado na coluna, você pode segurar e arrastar para cá também. Que funciona, tá? Ó, ele faz por coluna, por coluna. Mas, se eu não quiser digitar a palavra soma, eu tenho aqui uma opção chamada autossoma, que é isso no Excel, ele já... Só que não vai funcionar neste caso. Não sei se vocês já conseguiram entender, mas eu vou explicar para aqueles que não sacaram. Se eu for aqui e clicar em autossoma, ele vai pegar a linha inteira. Se eu for lá embaixo, aqui, ele também pega a coluna inteira. Porém, ele não deu certo essa opção porque eu já mesclei. E quando eu mesclo, eu não consigo mais fazer isso que eu falei para vocês. Usar o autossoma. Mas eu vou tirar aqui o mesclado para vocês entenderem. Clicar no autossoma. E observe que ele calculou. Como aqui está vazio, ó, não vai trazer o resultado, vai dar certinho. Eu dou Enter, ele fez o autossoma, tá? Então, essa é a fórmula, a função soma. E o saldo? O saldo é o salário menos o total de contas. Aonde está o salário? Eu coloco igual, o salário está aqui, menos os totais aqui das contas do mês. Então, em janeiro, vou dar Enter para aparecer o resultado. Apareceu aqui, até em vermelho. Por quê? Vermelho. Porque eu gastei mais do que eu ganho. Mas e se eu vier aqui, colocar aqui um valor alterado, ele mostra o resultado também automaticamente lá embaixo. Ele calcula. Isso eu posso fazer para os outros meses, tá? Aqui também o valor é menor do que eu gastei. Vou lá. Claro que você não pode gastar mais do que deve, né? Mais do que ganha, né? Só para vocês entenderem. Então, se eu colocar aqui R$500 e gastei 700, ele vai me mostrar em negativo. Dá para configurar, dá para formatar isso também. Vamos ver mais à frente. Então, essa aula aqui nós aprendemos a fazer soma e simples aqui subtração. Para vocês como fazer para converter um valor de dólar para um valor de real. Vamos lá? Eu até deixei aqui para vocês verem. Eu tenho uma tabela. Aqui eu vou deixar em branco também.
mesclar. Vou colocar a borda, deixar bonitinho. Já estava mesclado aqui. Papelaria Papel Branco. Esse é o nome. Então, eu tenho uma papelaria. E a lista é grande, mas eu vou usar uma lista pequena, só para entender. É assim. Como vocês perceberam, quando a gente digita igual, como que faz para calcular aqui? É a quantidade vezes o preço unitário, que é 15 centavos, certo? Dou Enter. E se eu arrastar aqui, ele vai trazer o resultado. Fácil. Aumentei aqui, ó. Pronto, já tem os valores. E dólar para real? É assim. Você calcula o valor em dólar, real em dólar, né? Ah, tá, gente, ó, o seguinte. Se aqui, vou alterar aqui. Se aqui eu tiver o valor em dólar e eu quero converter para real, eu vou fazer duas formas aqui para vocês, tá? Primeiro eu vou fazer como converter o real para dólar. E aqui embaixo a gente vai aprender como converter dólar para real. Ok? Aí eu dou Enter e... Para converter o real para dólar, vamos lá. Aqui, vou colocar só dólar. Atenção, vamos lá, vamos acompanhar aqui. E aqui. Ctrl+C ou Ctrl+V que todo mundo já sabe. Ok. Vamos começar com essa de baixo. Eu fiz o cálculo. Todos esses valores aqui em dólar. Gente, eu só vou alterar aqui. Não vamos confundir, tá? Eu tenho aqui uma papelaria. Todos os valores são em dólar. E eu quero saber como fazer para formatar, para converter em real. Porque eu tenho o valor do dólar aqui. Opa. O valor do dólar, a moeda do dólar no dia. É simples. A mesma coisa aqui, ó. Quantidade, 500 canetas azuis vezes o preço em dólar dá 75 dólares. Puxei. Quanto que dá isso em real? Igual. Você pega o valor em dólar e multiplica pelo valor do dólar do dia e dá Enter. Dá 220 reais, olha só. Só que eu posso fazer isso aqui? É isso que eu quero ensinar para os alunos agora. Por que deu erro, gente? Vamos lá, vai começar a dificultar aqui, mas claro que com essas aulas vai ficar bem claro. Se você perceber, quando a gente vai colocando abaixo, arrasta, o Excel ele vai por sequência. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, onde deu erro, e perceba que aqui desceu. Ele não pode descer, ele tem que ficar fixo. Eu não quero linha por linha, eu quero usar todas essas linhas com apenas este valor. Então, no Excel, eu não posso, neste caso, não. No Excel, nós usamos uma coisa chamada fixar célula, que seria isso, igual essa célula, mas nesse caso, eu clico aqui, ó, e coloco o símbolo na frente da célula e na frente do número. Desculpa. Vamos lá. Fixar célula é você colocar o cifrão. Seria assim. Vezes. Aí eu clico aqui, ó. A coluna eu vou fixar com o cifrão e o número também fixar. Ou você faz manualmente, é claro que a gente não vai fazer isso manualmente. Tem um segredo, né? Porque às vezes dá até erro, ó. Ou você vai fazer o seguinte, para fixar aquela célula, para ela não descer, você
clica nela e aperta o F4. O F4 é um atalho para fixar a coluna e a linha. Perceba que eu fiz errado, né? Eu fiz depois. Aqui, ó. Tem que ter antes da coluna e antes da linha. Eu acabei de fixar e falar, Excel, não quero que você desça, eu quero que você fique grudado aí. Aí sim, gente, eu posso puxar e arrastar. Tá? Só que aqui eu quero em real, né? Tranquilo? Para entender, então, nós fizemos o valor, que é o valor aqui total de dólar. Converter para moeda de real é multiplicar pelo valor do dólar no dia. E assim eu tenho o total. Tá? Opa, falta terminar, né? Vamos lá então terminar. Eu vou pegar este valor aqui em dólar e multiplicar pelo valor do dólar do dia, apertar o F4 e fixar a célula. Agora sim, você vai ter o resultado perfeito aqui, ó. Dá R$220 dos 330. Mas e se eu quiser fazer o inverso? Eu quero converter o real para dólar. Vamos lá? Neste caso, eu vou dividir. Então, eu vou fazer assim, ó. Igual valor em real dividido pelo real aqui, o real, né? Valor aqui do dólar tá 2,94, tá? É o dólar. Só que aí o valor trago aqui é convertido em dólar, tá? A mesma coisa, eu venho aqui, ó, clico na segunda opção, aperto F4 para fixar, dou Enter. Ao puxar, ele não desce aqui em cima, ele calcula todos os valores. Então, deixa eu converter a moeda para dólar. Então, 75 reais em dólar dá 25, tá? De acordo aqui. Se o dólar é muito, a moeda aqui em real mudou, tá bom? Então, pessoal, o que eu tô ensinando nessa aula de hoje? A fixar a célula e a converter dólar para real. Lembrando que essa fórmula no Excel aqui a gente não usou muito segredo, só usamos a multiplicação. Então, para quem já mexe com matemática financeira, quem entende matemática, já sabe fazer isso numa calculadora, né? Mas no Excel a gente usa também a mesma forma que faria numa calculadora normal. Pega o valor do dólar ao dia. Não sei quanto que tá o valor do dólar hoje, mas deve ter tá uns 3, né? Opa, 3, só 3. Aqui, ó. Coloco 3, ele já coloca a casa decimal, tá? Então, se vamos supor que ele mudou aqui, tá 2,50. Ele automaticamente ó, 2,5 ele transforma para 2,50. Aí ele automaticamente faz isso. Tá bom? Então, nessa aula nós aprendemos a fazer os cálculos simples usando soma, subtração e a multiplicação. Agora nós vamos continuar aqui a fazer outra fórmula simples. Eu deixei aqui para vocês verem. Eu tenho o funcionário, tem o salário bruto e ele tem o desconto. Como que eu faço esse cálculo no Excel? Igual salário menos o desconto. Traz o salário líquido. Isso é uma fórmula simples, certo? Mas eu quero uma fórmula mais elaborada, uma planilha mais elaborada. Aí eu peguei outro exemplo aqui para vocês, já formatei e deixei aqui para vocês acompanharem. Eu tenho aqui o nome do funcionário, tem o salário bruto dele, ele tem o desconto do INSS, mas tem de gratificação. Essa planilha, ela vai
alterando os dados, né? Então eu quero que apareça aqui automaticamente o INSS, a gratificação, calculado, né? Variado. Vai variar de acordo com os dados, e o salário líquido. Como que eu faço o INSS? Eu deixei aqui pra gente ver, ó, igual, vamos multiplicar o salário, então vou clicar no salário, vezes o valor que eu já tenho aqui do INSS e dou Enter. A gratificação, eu vou fazer igual, Excel, eu quero multiplicar o salário bruto pela gratificação. Aí eu tenho o valor aqui de porcentagem, tá? Dou Enter. E aquilo que eu já mostrei, seguro e arrasto. Já faz para todos. Qual que seria o salário bruto aqui, ó? O salário líquido, que é o que sobra. Igual, vou pegar o salário bruto, né? Mas ele ganhou, então ele tem uma gratificação. Só que vai ter um desconto aí do INSS. Então eu venho menos o desconto. Deixa eu fazer ó, tá vendo o que aconteceu de erro aqui? Ao invés de eu continuar, eu vou explicar aqui, ó. Em vez de clicar aqui o sinal de menos, eu usei o underline. E aí eu cliquei e foi dando erro. E aí, sem querer, eu apaguei esse valor. Então, antes de qualquer coisa, eu vou desfazer para o valor aparecer lá. E aqui eu faço de novo, igual. Ou clicava ali e só ajustava, tá? Então, eu tenho o salário bruto, mas a gratificação, lembrando que a gratificação calculada é essa. Essa aqui é a porcentagem que ele ganhou no mês. Então, aqui a gratificação menos o valor do INSS calculado, INSS, que é de 10% calculado, deu esse valor. Por que deu erro? Vamos clicar de novo. Porque, de novo, eu sem perceber fiz aquilo que não pode ser feito. Agora vai, tá bom? Então, ó, é um detalhe que dá erro, eu até gosto que dê erro aqui para vocês entenderem. Feito isso, ele me traz o salário líquido. Se você fizer esse cálculo aqui, numa calculadora, vai dar o mesmo resultado, tá? Ó. Então, eu tenho aqui. Agora, eu venho aqui no INSS. A gratificação, em vez de 8%, ele ganhou só 5%. Vai alterar aqui o valor dele. Tá certo? Bom, essa aula foi um pouquinho com mais novidades aí, ó. O que não é muita novidade para quem já sabe, então a gente tá indo por sequência, tá? Esse vídeo eu ensinei vocês a fazer uma planilha usando ainda fórmulas, a gente não usou funções. Nos vemos no próximo vídeo.